Oi pessoal, meu nome é José de Holanda Cavalcante Neto, sou de Recife, Pernambuco, tenho 14 anos, completei dia 23 de setembro, sou cristão conservador, evangélico batista e patriota e apoio o presidente Jair Bolsonaro. Estou começando esse canal, esse é meu primeiro vídeo do canal, para falar sobre política, falar sobre história, sobre as eleições, sobre o presidente Bolsonaro e quero falar sobre meu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e para as eleições que vão começar dia 2 de outubro, certo? Primeiro turno. Pessoal, dia 2 de outubro tá chegando. Dia 2 é o dia em que vamos ter que escolher entre o bem e o mal. Não existe meio termo, não existe terceira via. Ou você vota no bem ou no mal. Existem dois lados que estão polarizados. O lado da direita, o lado cristão, o lado que defende a família, o lado que é contra o aborto, o lado que é contra a legalização das drogas. Do outro lado, temos um candidato de esquerda, um candidato que apoia países, apoia políticos, presidentes de outros países que perseguem cristãos, como a Nicarágua. Também defende o aborto, a legalização das drogas, a ideologia de gênero. As crianças estão na escola para estudar sobre matemática, português, ciência, geografia, história, não sobre ideologia de gênero. Isso deixa que os pais falem sobre assunto como esse. Que os pais ensinem seus filhos o caminho certo. E essas eleições temos que deixar claro. Precisamos que o apoio de todos. Voto nulo, voto branco não adianta de nada. Voto nulo e voto branco não muda o Brasil. Precisamos de escolher um candidato. Para você que acha que as duas opções não são boas, vote na melhor. Ou se para você as duas forem ruins, votem na menos pior. Por quê? Foi a abstenção que elegeu Gustavo Petro na Colômbia. Foi os brancos e nulos e abstenções que elegeram ele. Estamos aí, a Colômbia, um país na mão do esquerdismo, de um ex-revolucionário que já foi preso, e vemos aí o reflexo da esquerda em toda a América Latina. A Argentina passando por a sua maior inflação. Venezuela também. Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina. O que aconteceu com a Venezuela? O que mudou desde que Hugo Chávez assumiu? E sucessivamente Nicolás Maduro. O que aconteceu? A Venezuela é um dos países mais ricos em petróleo. O petróleo lá é como se fosse água aqui no Brasil. É algo muito valioso. É algo que eles têm abundantemente. E o que aconteceu com a Venezuela? Vemos outros países, Bolívia, Nicarágua, freiras estão sendo perseguidas, padres estão sendo perseguidos. Porque a esquerda, ela não respeita os valores cristãos. Ela prega liberdade religiosa e respeito entre as religiões, mas não praticam. Eles pregam uma coisa que eles não praticam. Eles pregam amor, falam sobre amor, sobre respeito às diferenças, mas eles não respeitam as diferenças. E quem dividiu o Brasil foi o PT. Aquela política dos nós contra eles dividiu homens e mulheres, brancos e negros, hétero e homossexuais. Eles dividiram o Brasil. A estratégia deles é: nós somos a favor dos negros, eles são contra. Eles fizeram isso, eles dividiram o Brasil. Criaram cotas. Por que cotas? Todo mundo tem capacidade igual. Todos. Não é por causa da cor que a pessoa é mais inteligente ou mais burra que a outra. Deveria haver cotas para as pessoas mais necessitadas, independentemente da cor. Pois existem muitas pessoas de capacidade de todas as cores, de todos os sexos. Existem homens e mulheres, brancos e negros capacitados. E grande parte não foi por causa de cota, foi por mérito próprio.
Então, pessoal, é isso. Não queremos a volta do PT. Não queremos a volta do mensalão. Não queremos a volta do petrolão. Não queremos a volta da esquerda. O Brasil não vai eleger um ex-presidiário. O Brasil não pode ir para a mão de um ex-presidiário que foi preso por corrupção, mas que infelizmente foi solto pela justiça brasileira, mas não inocentado. Ele roubou, tem provas disso, e ele não foi inocentado. Então, pessoal, esse é o dia 2 é o dia de mostrarmos a força do Brasil, a força do povo brasileiro, pela liberdade, pela família, pela pátria, por Deus e pela vida, pela inocência das crianças em sala de aula, contra o comunismo, contra ideologias socialistas. Nós vemos, como eu falei, países socialistas estão se afundando, países com governos de esquerda estão se afundando. Me diga um país de esquerda socialista que deu certo, que se desenvolveu. Não tem. A União Soviética passou por um momento de desenvolvimento, mas faliu. Em 91 faliu, né? Se extinguiu. A China mesmo, ela se desenvolveu usando o capitalismo. Eles são socialistas, são partido comunista, mas naquele período, no grande salto para frente, eles tentaram usar o comunismo e não deu certo. Então vimos que o comunismo e o socialismo não dá certo. A esquerda nunca conseguiu se desenvolver. Um país de esquerda nunca conseguiu se desenvolver. Cuba mesmo tá do mesmo jeito. Venezuela afundando. As pessoas estão comendo cachorro. Animais como cachorro. Tanto na China também. Então, pessoal, não queremos isso para o Brasil. Passamos por uma das maiores crises econômicas em 2014, 2015. Tivemos 3 recessões seguidas no PIB. Sem pandemia. Sem pandemia, na época de 2014, ano de Copa do Mundo, o Brasil perdeu 3 milhões de emprego. No governo Bolsonaro, com pandemia, o Brasil ganhou 3 milhões de emprego. Pode comparar. O Brasil hoje está com desemprego menor do que de 2 dígitos por cento. O desemprego menor que 2 dígitos por cento. A inflação, o Brasil está em deflação. A inflação está caindo. Os produtos vão diminuir de valor. O diesel, o presidente Bolsonaro conseguiu acordo com a Rússia na compra de diesel. Vai ficar mais barato os produtos do mercado. Por quê? Porque os caminhões... Os caminhões, eles gastam diesel e quanto mais caro, maior vai ser refletindo no produto, pois ele é transportado por esses caminhões. Outra coisa, o presidente Bolsonaro fez grandes feitos para o Brasil. Um deles foi o Auxílio Brasil, de no mínimo R$600. Na época do PT, o Bolsa Família era em média 900 não, perdão, era R$180 e 90, 80, algumas pessoas ainda recebiam 80, 90 reais. Veja como é isso. Isso dava para comprar o que com esse dinheiro? Hoje em dia o auxílio é de no mínimo R$600. Transposição do Rio São Francisco. Desde a época do Lula, que ela tava para ser pronta. Passou pela Dilma, não foi pronta. Só foi pronta agora com o governo Bolsonaro. Por quê? E o Lula ainda diz que foi mérito dele, que foi ele que fez. Mas o PT, ó, deixou a obra parada e o presidente Bolsonaro concluiu. E a água está chegando nos mais necessitados aqui no Nordeste e em Pernambuco. Pessoal, precisamos de eleger candidatos de direita em todos os cargos: presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Principalmente partidos como PL, principalmente PP, republicano, PTB, PSC, partidos de direita e principalmente partidos cristãos também. Certo, pessoal? Precisamos de tirar a esquerda do Brasil. Precisamos de bastante gente conservadora no Congresso. Porque se não tivermos gente de direita no Congresso, como é que o presidente vai governar? Muitos falam, o presidente está com o centrão, está alinhado com o centrão.
Porque o Centrão é mais ou menos 300 deputados na Câmara dos Deputados. E o resto é de esquerda. Como que o presidente vai conseguir aprovar um projeto, e já que ele é contra a esquerda, ser contra o Centrão também? Quem é que ele vai ter ali apoio? Quem é que ele vai ter de apoio? Então, gente, vocês têm que pensar o que? Que o presidente Bolsonaro ele tem que conversar com essas pessoas para conseguir projetos de um partido para o Brasil. Não com outros partidos, mas por um projeto bom para o Brasil. O presidente Bolsonaro nomeou ministros por capacidade técnica e não por partido. Tivemos 2 ministros do DEM, Democratas, atual União Brasil, que se juntou com o PSL. Mesmo ele sendo contra esses partidos. Esse partido não, o DEM. Ou seja, não foi por partido. Foi por capacidade. Tivemos ótimos ministros no governo Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Damares, entre vários. Antigamente você nem sabia o nome dos ministros. Hoje em dia você sabe. Beleza, pessoal? Continuando. Imagine se o Lula for eleito. Quem vão ser os ministros? Fernando Haddad, José Disseu, Marina Silva. Vocês acham que eles têm capacidade para ser ministro? Não tem. Repetimos isso, vimos a maior recessão da história do Brasil na época do PT. O Lula ele só coloca dado do governo dele, de uma parte do governo dele, mas não bota os 16 anos completos. No final do governo dele, até 2016, o Brasil entrou em uma crise muito forte. E até agora estamos refletindo nessa crise. Por que a gasolina estava tão cara? Porque o PT, por causa da corrupção da Petrobras, o que é que a Petrobras fez? Corrupção do PT na Petrobras. A Petrobras mudou a política do preço da gasolina. E que agora está atrelado ao valor do dólar e do barril de petróleo. Ou seja, se o dólar sobe e o barril de petróleo sobe, a gasolina sucessivamente sobe também. E o presidente Bolsonaro vem reduzindo impostos dos combustíveis, como gasolina. Vimos uma redução muito grande nos preços. Por causa que o presidente reduziu o ICMS, que era o imposto federal, além do... É os impostos federal e o ICMS, esses impostos assim. O presidente reduziu e a gasolina abaixou bastante. Vimos aí que o presidente conseguiu abaixar a gasolina. O preço da gasolina. Temos o auxílio emergencial também, que na época da pandemia o presidente... R$600 também, né? E ajudou as pessoas que estavam no desemprego. Por causa da política do fique em casa. A economia a gente vê depois, a gente tá refletindo aí. A economia a gente vê depois. Depois reclamam que a inflação tá grande, que o desemprego ainda tá grande, que o dólar tá alto. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Os próprias pessoas de esquerda não falavam isso, a economia a gente vê depois. Pronto, tá aí, a economia a gente tá vendo como tá. Só que é o presidente Bolsonaro. Imagine se fosse o Lula, a Dilma. Imagine se fosse a Dilma, gente. Se a Dilma, em 2014, em ano de Copa do Mundo, que era pro Brasil ganhar bastante dinheiro, né? Por causa do turismo, conseguiu destruir a economia brasileira. Imagine uma pandemia. Imagine se Deus me livre acontece uma pandemia. Lula eleito. Ou algum de esquerda. Imagine a situação no Brasil. O Brasil vai entrar em crise, o Brasil vai acabar. Vimos isso, como eu falei, nos países de esquerda na América Latina. Isso reflete o Brasil também. Não é impossível de acontecer. O que a esquerda faz no mundo também faz do Brasil. O que a esquerda faz no Brasil faz no mundo também. Não tem diferença. Eles são tudo aliados. Foro São Paulo é um exemplo disso. Então, pessoal, não queremos o socialismo no Brasil. Votem em candidatos. Sou de Pernambuco. Governador Anderson Ferreira. Senador Gilson Machado Neto. Deputado federal e estadual temos vários. André Ferreira, Clarissa Tessio. O marido dela que é para deputado estadual. Coronel Feitosa, que também é para
deputado estadual, Pastor Collins, Michele Collins, vários deputados estaduais, federais, aqui em Pernambuco, por exemplo, que estão com o presidente Bolsonaro. Temos Robson Ferreira também. Temos um conhecido também chamado Wellington Santos, 2270. Também ele é professor. Então, gente, vamos eleger pessoas de direita, conservadoras. Vamos mudar o Brasil. Continuar mudando o Brasil. O Pernambuco não aguenta mais viver PSB e PT. Ficam revezando poder aí. Na verdade, que o PSB vem dominando aqui nos últimos anos. O Pernambuco não aguenta mais PSB. Paulo Câmara. O Pernambuco não desenvolveu nada. Cadê o desenvolvimento de Pernambuco? Desde que Paulo Câmara assumiu. Temos aqui prefeitos, tivemos Geraldo Júlio, João Campos agora. E o PSB, por exemplo, é o partido de Geraldo Alckmin, atualmente, vice de Lula. Que há um tempo atrás dizia que Lula queria voltar à cena do crime. E Lula quer voltar à cena do crime. Repito o que ele falou. Vimos aí, aproveitando isso, que muitos candidatos que se diziam contra o PT se alinharam a eles agora. Alguns não diziam, era mais de MDB e tal. Marina Silva mesmo, tá, era ministra, depois virou contra o PT na época de Aécio Neves. Apoiou Aécio Neves contra o PT. E agora está de volta aqui a favor do PT. Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, a próprio pessoal aqui de Pernambuco, João Campos, Paulo Câmara, apoiando Lula. Temos aí candidatos representando aqui o PSB e Danilo Cabral. Tem a outra do Solidariedade que tá com Lula, Marília Reis. É isso que vocês querem no Brasil? Ir pra Pernambuco? Vocês querem a família Campos e Arraes continuar aqui em Pernambuco? Pernambuco é praticamente controlado por duas famílias, Campos e Arraes. Campos de Eduardo Campos e Arraes de Miguel Arraes, que trouxeram seus descendentes que estão até agora na política. Pernambuco não pode mais viver na mão de uma família, que são primos, né? Pernambuco precisa de mudança. Por isso que Anderson Ferreira é a melhor opção. Temos outros estados também, como São Paulo, Tarcísio, Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vários estados. Pessoal, procurem nos seus estados candidatos de direita, candidatos que estão alinhados com o presidente Bolsonaro. Minas Gerais, presidente tem um candidato do PL. Mas em caso de segundo turno de Romeu Zema com outro candidato aí, Romeu Zema é a melhor opção. Se tiver algum do PT ou de esquerda, né? Mas no primeiro turno voto candidato que esteja com Bolsonaro. Em todos os estados do Brasil. Para todos os cargos. Precisamos de mudar os estados do Brasil. Precisamos de mudança. Precisamos de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro a governar. Essa eleição vai ser histórica. É uma eleição para entrar para a história do Brasil. O próximo presidente, o presidente Bolsonaro, se for reeleito, com certeza, na minha opinião, vai poder escolher 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal para substituir Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Será muito importante o presidente Bolsonaro ganhar para colocar 2 cristãos, 2 de direita ali no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que perseguiu tanto o presidente Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal que libertou Lula, não inocentou, mas libertou Lula da prisão. E que o ex-presidiário está se candidatando novamente e quer voltar à cena do crime. Não podemos deixar isso acontecer. A nossa bandeira jamais será vermelha. Ela só será vermelha se tivermos que usar nosso sangue para que ela continue sendo verde e amarela. Quem falou isso foi o presidente Bolsonaro. E é isso, pessoal. Pela democracia, pela liberdade. O outro candidato que é a regulamentação da imprensa. O candidato do PT. Ou seja, censurar. Isso é coisa de esquerda, coisa socialista. Queremos evitar isso. E queremos já acabar com isso.
Pessoal, a esquerda usa uma narrativa aí que o presidente Bolsonaro é machista, racista, homofóbico, preconceituoso, fascista, genocida. Mas meramente, o que é genocídio? Eles não sabem. O que é fascismo? Eles não sabem. Machismo. Como? Bolsonaro defende a mulher. Bolsonaro entregou vários títulos de terra e grande parte deles foram para as mulheres. O Auxílio Brasil, grande parte dos beneficiados foram para as mulheres. O presidente Bolsonaro defende a castração química para estupradores. O presidente Bolsonaro, um dos melhores amigos deles é Hélio, e ele é negro. O presidente Bolsonaro não é racista com ninguém, nem com ele, não é com ninguém. A esquerda usa muito essa narrativa para querer denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, mas eles não conseguem, porque quem conhece a verdade sabe que todas essas acusações são caluniosas. Isso tudo é mentira, invenção da esquerda para, como eu falei, a política do nós contra eles. Eles querem dividir o Brasil, mas não irão conseguir, porque nosso voto tem poder. Meu voto ainda não, daqui 2 anos eu posso votar, mas o voto dos pais e todos vocês podem decidir o futuro do Brasil. Então, pessoal, hoje é dia 30 de setembro de 2022, são 8h54 mais ou menos. O vídeo pode estar saindo hoje ainda ou no sábado, mas dia 2, vote consciente. Vou fazer uma pergunta aqui. Você tem orgulho do seu candidato em todos os cargos? Você conhece os projetos de todos os candidatos e todos os seus cargos? Analise o plano de governo. O presidente Bolsonaro, se você for no site dele, tem um plano de governo. Analise para você ver quais projetos ele tem pelo Brasil. O que precisa mudar, o que precisa continuar, o que precisa melhorar. Certo? Então, dia 2, pessoal. Vote consciente. Vote 22 para presidente. E aos demais cargos, aqueles candidatos que estejam alinhados, aqueles candidatos que estejam apoiando o presidente Bolsonaro, para que ele possa governar o Brasil com apoio de todos os estados, com apoio de senadores, deputados federais, estaduais, com o Supremo Tribunal Federal, que nos próximos anos ele vai poder escolher 2, para que tenha esse apoio, para que tenha um alinhamento entre os 3 poderes. Então, pessoal, é hora de mudança. É hora de melhorar o Brasil. Vamos continuar apoiando o presidente Bolsonaro pela sua reeleição. Vamos continuar mudando. Vou falar uma passagem bíblica aqui, e vocês muito conhecem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o nosso lema: Deus, pátria, família, vida e liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado e até a próxima.